folhas são o principal órgão de produção de alimento das plantas. E a coloração delas pode dizer muito em relação a de onde essa planta vem. Em geral, plantas de mata têm uma coloração mais escura, tem uma maior concentração de clorofila. Isso porque as matas são fechadas e elas têm que ter uma quantidade maior de clorofila para maximizar a fotossíntese, que é o processo em que elas produzem comida. Além disso, as plantas de mata têm também, se elas não são totalmente mais verdes, como no caso dessa Zamioculca, elas podem ter essas variações de verde mais escuras, justamente para maximizar a captura de iluminação para poder fazer mais fotossíntese. Então, se você vir uma planta muito escura, tenha em mente que ela tem grande chance de ser uma planta de sombra ou de meia sombra. Então, não é uma planta que você vai colocar muito próximo da sua janela. Mas isso não é regra, porque aqui a gente tem um filodendro verde-limão, que também é uma planta de meia sombra, tá? Mas já é uma boa indicação. Além disso, outra característica muito comum de plantas de sombra e meia sombra é essa coloração que aparece muito nas calateias e nas marantas, de vegetação, essa coloração mais escura embaixo. Isso acontece porque na mata, os raios que passam e são refletidos pelo chão, batem aqui e essa vegetação também vai refletir a luz roxa, que vai ser capturada pela parte verde da clorofila. Então, plantas que têm o fundo com essa coloração diferenciada também têm tendências a ser plantas de sombra e meia sombra. Isso é muito importante na hora de você colocar a sua planta dentro de casa, porque se essa é uma planta de sombra, ela não pode ficar perto da janela, ela tem que ficar mais afastada para não receber uma intensidade luminosa muito alta. Uma outra característica importante para se observar em plantas de mata é a largura das folhas, porque é muito comum as folhas terem uma largura maior. Em geral, plantas de mata são mais largas para poder também aumentar a área de contato de captação da luminosidade. Imagine você uma mata completamente fechada e lá embaixo chegando poucos raios. Se eu tenho uma área de folha bastante grande, a probabilidade daquela planta captar a luz é maior. Portanto, pegar uma planta de folhagem mais larga é também um bom indício de que essa planta aguenta lugares mais sombreados dentro da sua casa. Mas isso também não é uma regra, porque a gente pode ter palmeiras que também são de sombra. Mas, em geral, as folhagens mais finas, elas conseguem ser expostas a uma quantidade de luz maior do que a folhagem mais larga. Então, tenha isso em mente. Folhagem mais fina, mais exposição à luz. Folhagens mais largas, menos exposição à luz. Ainda em relação à forma da planta, se você tem uma varanda, sempre dê preferência para uma folhagem, e se essa varanda ventilar muito, tiver muito vento, sempre dê preferência a uma vegetação com folhagem mais fina. Ela vai aguentar mais a intensidade luminosa maior e também uma maior rajada de vento, caso a sua varanda seja muito ventilada. E dê preferência a colocar para o lado mais interno da sua casa essas folhagens maiores. Além de não conseguirem captar muita intensidade luminosa sem queimar, o vento pode bater muito e estragar a sua planta. A espessura das folhas pode chegar a um extremo tão grande a ponto de produzir espinhos. Os espinhos nada mais são do que folhas modificadas para guardarem água, devido ao ambiente extremamente seco do qual vêm essas plantas. Os cactos, em geral, vêm de áreas desérticas. Lá ficam meses sem chover. Então, pela seleção natural, essas plantas foram selecionadas para poder manter-se viva durante essa grande escassez de água. Então, lembre-se bem, se você tiver em dúvida onde colocar a sua planta de folha fina, sempre lembre do cactus. Todos os espinhos são folhas extremamente finas para guardar água, então você vai ter uma boa ideia de onde colocar essa planta na sua casa. Eu tenho outros exemplos aqui, como a Sansevieria, que também é uma planta considerada suculenta, que além de ter a folha mais alongada,
é dura, guarda água dentro dela e por isso tem uma concentração de perda de água bem mais baixa. É uma planta que aguenta também lugares mais ventilados, justamente por causa da sua estrutura comprida e grossa. Uma outra característica que a gente deve observar é se a planta guarda água. Isso vai nos dizer muito a respeito da quantidade de rega que a gente tem que ter em relação a ela e do posicionamento dela na nossa casa, sim, porque em geral as suculentas são plantas de sol. Então, só resumindo, quais são as características da folha que a gente tem que saber para poder ler a nossa planta? Quantidade de clorofila. Plantas mais escuras geralmente são plantas de mata para captar maior quantidade de intensidade luminosa. Plantas mais largas também são plantas de mata para captar maior quantidade de intensidade luminosa. Isso é uma regra geral, tá, gente? Claro que existem exceções, mas aqui a gente já começa a ter um caminho de onde posicionar as nossas plantas. Plantas com folhagem mais fina, a gente pode abusar um pouquinho mais da luminosidade. Então, a gente posiciona em um lugar na nossa casa em que a intensidade luminosa seja um pouquinho maior. E, por último, a espessura da nossa planta. Se ela é uma planta suculenta, as próprias suculentas já nos dizem que vem de lugares mais quentes, que tem uma intensidade luminosa maior, portanto, a gente também sabe onde posicionar essas plantas dentro da nossa casa. A gente sabe fazer uma leitura, tanto de luminosidade quanto de rega dessas plantas.